Fala, pessoal. Estamos aqui com mais uma aula, né? Antes da gente começar, hoje eu trouxe aqui o Rafael, é um amigo de longa data, veio aqui para falar da sua experiência. Antes da gente começar, gostaria de convidar vocês aí a se inscrever no canal do YouTube, a seguir lá o nosso canal no Spotify, né? A gente tem bastante material em preparação, né? Tem muito podcast chegando, muitas aulas chegando, muitas aulas com certificados gratuitos. Eu acho que a gente de alguma forma precisa retribuir todo esse crescimento que o CBQ teve nos últimos anos, com o apoio aí de muitos amigos competentes, e nada mais justo do que a gente retribuir isso levando sempre um pouquinho de conhecimento. Então, se inscreva no canal, siga nossas páginas no Instagram. Sempre que tiver algum material novo, nós vamos disponibilizar lá, tá? Videoaulas gratuitas, com certificado, podcast, levando aí bastante coisa boa para vocês, tá? Hoje eu trago aqui um amigo de longa data, né? Rafael. Rafa, se apresenta aí. Quem é o Rafael? Fala, Marcelão, beleza? Cara, é um prazer imenso, é muito bom estar aqui mais uma vez com a CBQ, que já falo que não é nem companheiros de trabalho, já é uma família, o CBQ, tão prazeroso que é estar do lado de todo esse pessoal e todo mundo de mega competência. Fico muito feliz, muito honrado por mais esse convite. E assim, o Rafael, ele é um fisioterapeuta formado aqui em Itajubá mesmo. Hoje eu trabalho a maior parte do meu tempo aqui em Itajubá, no Instituto Sul Mineiro. Formei aqui na FEP em 2008 e desde então venho me especializando, tentando melhorar um pouquinho a cada dia para ser um fisioterapeuta também em alta performance. Hoje eu sou diretor clínico aqui do Instituto Sul Mineiro em Pouso Alegre. Presto serviço a algumas assessorias esportivas, a M-Run, a Map Training, que tem atletas espalhados aí para o Brasil inteiro, alguns até mesmo fora do país. Sou preceptor no programa de residência médica da ortopedia e trauma aqui do Hospital de Clínicas de Itajubá, e tenho trabalhado a maior parte do tempo tanto no consultório quanto com diversos atletas aí para o país inteiro, em várias competições. Esse final de semana mesmo eu estou chegando do Pan-Americano, que foi aqui no Brasil esse ano, e vamos desenvolvendo um trabalho com atletas no consultório, tá bem legal. Que legal. E, Rafa, fisioterapia, por que fisioterapia? Como que você entrou aí na fisioterapia? Foi ao acaso? Foi escolha? Como é que foi? Foi muito engraçado, porque a minha família inteira pensava que eu ia ser engenheiro, porque eu desmontava tudo lá em casa, só que eu não conseguia montar nada, né? Então... é normal. Sobra peça para fazer dois depois, né? Mais uma vez no colegial, eu nos jogos de colegial, eu machuquei o joelho e eu não conseguia tratar o joelho, eu sempre sentia dor, e nunca se resolvia o problema. Aí eu comecei falando que eu ia ser fisioterapeuta para eu tratar meu joelho. Nunca pensei em ser médico, medicina, nada, sempre falei em fisioterapia. Então, fiz vestibular de fisioterapia, entrei, estou aqui e continuo com o joelho ruim. Não melhorou o joelho, né? A gente vai tratar da gente mesmo, é uma porcaria, né? Eu sei bem. Então, seguimos aqui. Pelo menos fisioterapeuta eu já sou. Mas trata os outros, hein? Isso aqui é importante. Não, com certeza, o mais importante. Legal. E esse Rafa que hoje trabalha com atletas, né? Referência nossa aqui no sul de Minas no atendimento com atleta. Quando que você iniciou? Era uma área que você já gostava? O que foi? Como é que foi isso aí? Eu falo para todo mundo, até já falei nas aulas aí da pós, em cursos, eu falo que eu não escolhi a parte esportiva, foi a parte esportiva que me escolheu, que foi muito ao acaso, como eu fui engajando na parte esportiva. Mais dois fatos que são mais importantes. Em 2017, aqui na clínica tinha uma nutricionista, a doutora Mariana, muito amiga, competentíssima. Ela atendia alguns atletas de assessoria esportiva. E um dos atletas, ele estava prestes a ir para um campeonato brasileiro de mountain bike, e ele consultou com ela
só que no dia ele estava com muita dor na lombar, indo para a competição com dor lombar. Uhum. Eu encontrei com ele na porta da nutricionista, ele saindo, eu saindo da minha sala, a nutricionista falou, aqui, ó, esse é o Rafa que eu te falei, ele pode te ajudar com relação à dor lombar. Eu, por acaso, eu estava livre naquele momento, não ia ter paciente na sequência, eu perguntei se ele poderia ficar, ele ficou. Eu atendi ele, ele correu o Campeonato Brasileiro de Mountain Bike, na categoria Master já, e foi vice-campeão brasileiro. Aí ele voltou à clínica e me falou assim, como é que foi que você fez? Eu nunca tinha corrido uma prova inteira sem dor na lombar. Aí eu comecei a atender ele. E também o engajamento através do CrossFit. Eu comecei a treinar CrossFit aqui em Itajubá, aí a equipe ia participar de uma competição em São Lourenço, eu fui junto só para ver como é que é, para participar, e durante a competição um atleta do boxe que eu treinava machucou, eu cuidei dele durante a competição, a equipe foi super bem, acabaram sendo os campeões do torneio. Logo depois eu fiz o curso com o Andrezão, curso de liberação miofascial em Pouso Alegre, que eu acho que foi tudo no mesmo ano, 2017, o primeiro que ele deu. Aí eu pedi na cara de pau mesmo para ele deixar eu ir ver uma competição com ele. Ele me convidou, desde então foi vindo cada vez mais esporte. Já fui para competições junto com o Andrezão mesmo, que me ensinou horrores. E, enfim, aí um atleta foi procurando, o outro foi pedindo e acabei engajando no meio do esporte. Não consegui escapar mais. Legal. E como que é esse atendimento de atleta, né? Acho que tem uma diferença muito grande em atender o seu atleta na clínica, pré-competição, na competição e depois que tem a competição. Quais são aí as particularidades? Quais são as diferenças? O que você nota aí? O que precisa? Bom, é totalmente diferente o atendimento que eu faço aqui no consultório, ou durante ou após uma competição. O que a gente precisa definir alguns critérios, mas antes disso a gente precisa principalmente saber quem é o atleta, qual modalidade, qual esporte que ele pratica, tá? Porque isso já diferencia o nosso tratamento. Tudo aqui no consultório a gente consegue fazer planejado. Tá? A gente consegue pensar, consegue elaborar planos de fisioterapia para melhorar a vida do atleta, seja para tratar dor, para tratar alguma lesão, minimizar as lesões que são tão temidas pelos atletas e também atuar no ganho de performance do atleta. Isso é muito importante. Isso aqui na clínica, numa pré-competição, a gente consegue fazer. Um exemplo agora do campeonato pan-americano que teve. Aqui na região tem 2 atletas que eu cuido semanalmente aqui no consultório. Então, até lá, nós planejamos os últimos 6 meses o que ia ser feito na fisioterapia. Tá? Obviamente, a gente tem que sair do plano se alguma intercorrência acontecer, o atleta tiver algum acidente, alguma dor, enfim. Mas a gente consegue planejar bem. Já na fase intracompetição, é imprevisível. Eu costumo falar que o fisioterapeuta, durante uma competição, muito baseado no conhecimento de curso que eu fiz, principalmente com o Gustavo Braga, com o Josemir Dutra, com o Andrezão, que a competição é imprevisível. O fisioterapeuta, durante a competição, ele não pode ser só fisioterapeuta. Ele tem que ser um estrategista desde a hora que ele chega no local da competição até a hora que ele vai embora. Eu preciso saber onde tem ambulância, equipamentos para primeiro socorro, onde a equipe médica do evento está instalada, enfim, para, no caso de algum incidente, eu possa agilizar todo o tratamento, todo o socorro para esse atleta. Tá? O pós-competição vai depender muito das condições do atleta, né? Que tanto se fala na parte esportiva, o tal do recovery, todo mundo faz recovery, fazemos recovery em atletas, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando que usa isso. Por quê? O recovery, traduzindo para o português, é recuperação, e a gente só recupera aquilo que está danificado, né? Digamos assim. Então, o recovery é utilizado somente essa expressão no pós-treino, na pós-competição, tá? Mas aí depende muito
da questão do atleta. Hoje em dia, o que a gente sabe, tem diversas evidências de boa qualidade, que a melhor forma de recovery é o sono. Se o atleta precisa descansar, nada vai ser superior à qualidade do sono. Se você tiver tempo para o atleta dormir, dê sempre preferência a isso. Obviamente, só se ele tiver alguma dor muito específica, se ele tiver algum risco de lesão, enfim, aí a gente deve atuar. Mas é cuidar muito bem do sono, da hidratação desse atleta, o repouso mesmo é muito importante. Caso haja necessidade, aí a gente lança a mão de técnicas da fisioterapia. Eu, particularmente, junto com todos os pilares da PBE, que permite que a gente trabalhe em altas complexidade com esses pacientes, eu uso só de terapia manual, tá? Tanto os cuidados na pré, o que envolve a qualidade da musculatura, quanto também no pós-operatório, no pós-competição. Aqui na clínica, na pré-competição, obviamente, a gente trabalha com muitos exercícios, movimento, mobilidade, a quiropraxia em geral, ajustes, enfim, melhorando a qualidade de movimento do atleta, a gente já consegue muita coisa com ele. Mas exercício com bandagem resistida, bandagens elásticas, enfim, aí depende muito da individualidade e especificidade da modalidade de cada atleta. Mas, basicamente, são essas as diferenças. Legal. E você falando aí que é o recovery, você usa mais a terapia manual. Hoje a gente tem ali bastante tudo mostrando que a massagem, né? Massagem, drenagem, as técnicas manuais de uma forma geral. O laser tem bons resultados, mas se você pega aí um quadríceps com laser que ele é pontual, você vai fazer o recovery, vai ficar horas naquilo ali, né? Exatamente. E às vezes a mão, ela supre essa necessidade. Nós vemos aí muita gente utilizando algumas coisas que às vezes até que está na moda, mas que não tem resultado nenhum, que não tem efeito nenhum. Há pouco tempo mostrando, né, que a imersão em água fria tem um resultado para dor a curto prazo, mas não leva aquele recovery. Eu acho que o efeito é muito mais um placebo, né, muito mais de expectativa do que qualquer outra coisa. Sim, exatamente. E a gente vê bastante entre atleta o tape, né, o kinesiotape, a fita colorida e a ventosa. O que você acha do uso desses recursos? Eu acho que assim, eu uso a terapia manual porque a gente tem excelentes respaldo na ciência, na literatura para isso. E pensando em competição, em ambiente de competição e até mesmo no após-prova, pós-competição, a gente tem pouco tempo, né? A gente não tem tempo com o atleta. Então, assim, você vai usar um aparelho com o atleta, né? Um laser tem um bom respaldo, uma boa evidência, mas demora demais. Demora. Né? Não, e outra coisa, durante a competição, eu vejo ali atendimento durante jogo de vôlei, durante jogo de tênis, o atleta tem uma dor, você precisa resolver para ele voltar. Você não pode ficar ali 1 hora atendendo esse atleta. Exatamente. E hoje, para a dor, os nossos recursos chancelados ali pela ciência para a dor é exercício e terapia manual. O seu atleta já está fazendo exercício, você vai lá passar ali 3 de 10, 3 de 15, o número que for, né? Eu estou jogando, ontem eu bati um papo ela com o Ramon sobre esses 3 de 10 que não sabe de onde que surgiu isso. Mas, enfim, você vai fazer exercício para um atleta que já está em competição, já está ali em altíssimo nível. É a mão, não tem outra coisa. Não, com certeza. Além de ser mais rápido, é mais eficiente. Sabemos disso. A literatura respalda isso. Nada é mais eficaz, né? Exatamente. Por isso que eu acabo utilizando. E a quiropraxia, ela alimenta os fisioterapeutas muito bem com isso. Costumo falar que quem tem uma formação em terapia manual, uma quiropraxia, por exemplo, a gente consegue atender paciente em qualquer lugar do mundo sem nenhum equipamento. Não precisa nem de maca, né? Exatamente. Um bom raciocínio clínico e conhecimento, você faz tudo a nível de atleta olímpico, sem a menor necessidade de equipamentos. Nem você falou, questão da ventosa e kinesiotaping, tem atleta que pede, né? Atleta, não sou contra que o atleta use, mas a obrigação nossa de profissionais da saúde é alertar que você quer usar, você gosta, vamos usar, mas isso desde que a gente tenha feito o trabalho completo antes. Sabemos que
já o tape e a ventosa não tem efeito nem para tratador, nem para melhora de performance. E né? dependendo do que for, ainda pode piorar a situação, né? Você Sim, pega um atleta de judô, você coloca tape nele, na hora de tirar, lesionou a pele, ele está fora da competição. Exatamente. Ele não compete com a pele lesionada. Exatamente, isso em vários esportes. Então, às vezes, você pode gerar um processo de irritação na pele, uma alergia na pele do atleta, e o atleta não pode tomar corticoide, entendeu? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade quando usa isso. Uma ventosa, você pode causar uma lesão de pele no atleta, um hematoma, e ele, não, às vezes, não pode competir com isso. E é engraçado, né? Eu sempre... As pessoas hoje que trabalham com a prática baseada em evidência, eles falam que o sangue tem que ficar dentro do vaso. A partir da hora que ficou roxo, teve lesão vascular. Então, você vai gerar um processo inflamatório. A troco de que você vai gerar um processo inflamatório? A troco de que você vai marcar o seu atleta? Vale aquela reflexão, né? Uma coisa que eu vejo, às vezes a pessoa fala assim, o paciente chega na clínica e quer escolher o tratamento, aquilo que ele acha gostoso. Às vezes eu falo, vamos fazer uma coisa que você gosta, mas vamos fazer o que funciona. Se a gente faz só o que o nosso paciente gosta, você não tem uma clínica, você tem um spa. Exatamente. E assim, só que com o atleta acaba ficando mais fácil de lidar com isso, porque que nem, por exemplo, assessoria esportiva com o pessoal que eu trabalho do mountain bike. Desde 2018 que eu trabalho com eles. E assim, eu não sei falar para você qual foi a última lesão que nós tratamos. Dor de atleta a gente trata todo dia. Eu costumo falar, o atleta que não tem dor está treinando errado. Está treinando, tem alguma coisa errada, né? Exatamente. Mas assim, não tem problema ele ter dor, desde que esteja controlado. A gente tem que correr riscos. A gente só não pode ignorar esses riscos. Isso aí tem uma frase do Josemir Dutra. Mas, enfim, a gente, desde 2018, raramente tem uma lesão. E a única coisa que a gente usa é terapia manual e elástico. Faz o simples que funciona. Pegando o gancho do que o atleta às vezes gosta, do que ele pede, o paciente de uma forma geral. Não é que a gente deva descartar a preferência, não, porque a prática baseada em evidência é a melhor evidência, né? A preferência do paciente e a expertise clínica do profissional. Esse é o tripé. Agora, mas assim, o que o pessoal não pode confundir... Tem que usar os três. Tem que só que assim, os três, pessoal... né? Não pode ser só um, senão hoje o pessoal deturpa isso. O meu paciente quer e eu sei fazer. Isso não é prática baseada em evidência. Não. O que o pessoal justamente não pode confundir é isso. A preferência do paciente, do atleta, do cliente, tem que estar dentro do que é seguro para ele. Né? Então, assim, o paciente chegar, dá uma facada em mim que eu quero. Você não vai fazer isso. Não tem jeito, né? Não dá, não tem jeito. Então, assim, só que o atleta, ele vê resultado. Então, assim, hoje tenho atletas profissionais que a gente acompanha, o que a gente fala para eles é lei. Então, eles seguem muito a risco, porque sabe que dá certo, sabe que vão melhorar, que vão desempenhar né? Ver resultado. Então, isso que é o principal. Então, acaba que a gente não tem muito problema com isso. Mas, assim, até o Luiz Miguel acabou de ser vice-campeão brasileiro de mountain bike XCM. Ele voltou, aí patrocínio aparece de todo lugar, né? Até um profissional da saúde ofereceu de patrocinar ele, que faz aplicação de ozônio, que o ozônio ia ser melhor para a performance dele. Ele só me contou isso aí. Tá, eu perguntei para ele, né? mas aí, o que você respondeu? Ele falou assim, não, agradeci, neguei, porque esse atleta já foi educado, ele sabe que não serve para nada. Né? Então, assim, e eu até falei para ele, eu não sei nem em questões de antidoping se o ozônio ia gerar problema para ele, né? Não acredito que não. Não acredito. Mas, enfim... Aquele negócio, né? Para quem... O ozônio está na moda, né? Tem vários estudos aí mostrando... Vamos supor, tem estudo e não é porque tem estudo que o estudo é bom. Tem vários estudos. Às vezes a pessoa se vale de um estudo sem a menor metodologia para chancelar aquilo que ela quer. Né? Ela só lê o que ela quer, só lê o que ela aprende. Enfim, atualmente eu desconheço algum estudo de qualidade que fale que o biozônio
seja Na verdade, não alguma tem. coisa nesse sentido, né? O que a gente Ferido, só eu vê acho que ainda tem alguma coisa, nas e aquele negócio. evidências, algum uso do ozônio de boa qualidade é no uso da odonto. Mas para fisioterapia, para tratamento de dor, melhora de performance, isso não existe. Eu vou fazer uma confissão aqui. Na clínica eu tenho ozônio. A gente trata a água da piscina com ele. É bactericida. É um bactericida fora do comum. É melhor que o cloro, né? Para limpar a piscina é melhor que o cloro. Melhor que o cloro. Agora, brincadeiras à parte, viu? Hoje eu desconheço alguma coisa. Pode ser que daqui a um tempo a ciência é mutável. Pode ser que daqui a um tempo venha alguma coisa apoiando, reforçando. Aí é aquele negócio, né? Não sou eu quem está falando. Hoje é a ciência, né? Não, mas de eu acho que qualidade a gente assim, não tem muita coisa apoiando. A gente que segue a ciência, se a ciência mudar, a gente está disposto a mudar junto. É o que eu já falei, eu já dei curso de kinesiotape, provavelmente você já fez curso de kinesiotape comigo? Eu já dei curso. Eu fiz com você. Mas assim, você pegar 12 anos atrás, eu falava que protrusão de disco causava dor. Né? Então. A gente aprende, né? A nossa formação, às vezes, é uma formação patoanatômica, né? Um modelo biomédico, modelo estrutural, e isso vem mudando, né? Isso a gente ali o que Darwin fala, né? É o mais adaptado, não é o mais forte. Então você tem que adaptar, não tem jeito. Você tem que adaptar. Sim, adaptar de uma qualidade, porque eu falo, às vezes a gente abre mão de ganhar dinheiro com técnica modinha para fazer o que a ciência mostra que fala ou não. Não é simplesmente ganhar dinheiro, lotar consultório, é fazer a diferença. Não é o quanto você ganha, é a diferença que você faz na vida do seu paciente. Com certeza, não é preocupar em ganhar bastante, é em ser um profissional de alta performance, né? Os valores, isso acaba virando consequência. E a gente é prova disso, de onde nós partimos e onde a gente está, para onde a gente está caminhando, né? Então, acho que a trajetória já mostra muito para a gente. E o trabalho com o atleta não é diferente, é um trabalho imensamente complexo, que envolve muita responsabilidade, que às vezes uma tomada de decisão, você pode acabar com o sonho de uma pessoa. Né? Às vezes ele se prepara anos para estar naquela competição, você errou na conduta, você jogou no lixo ali anos de treino, preparação, investimento de tempo, de dinheiro. Tudo isso. Mas assim, a gente tem que estar preparado para tudo. E competição, pós-competição, a gente vive de tudo e é uma experiência absurda a cada competição para a profissão e para a vida. A exemplo, esse final de semana que estava trabalhando no Pan-Americano de mountain bike, preparamos atletas por 6 meses, foi um trabalho impecável de todo mundo. A gente, mais cedo nós falamos a questão do soft skill, que o trabalho habilidade em relacionamento de equipe. Você falou, né? O fisioterapeuta de alta performance. E hoje está na moda, né? O hard skill são as competências técnicas, né? E o soft skill. Praticamente as relações interpessoais são outras habilidades que não aquelas técnicas da nossa... de uma certa profissão, né? O que você fala aí dessa soft skill? Exatamente, mas ficou muito claro para mim esse final de semana durante o Pan-Americano. Nós chegamos no ambiente de competição, como de praxe, eu já fui ver onde fica a ambulância, equipe médica, qualquer acidente em qualquer percurso, qualquer ponto do percurso, o que eu vou fazer, para onde que eu corro, enfim, a gente já tem que ter isso em mente. Só que eu cheguei lá, um calor absurdo. Um local foi em Conceição do Mato Dentro. Perto de Juiz de Fora, né? Mais ou menos do lado de Diamantina. Você passa 200... É longe, é Chapada, é para cima. Então. Uns 200 e poucos quilômetros de BH à frente, ali acho por Lagoa Santa. Do Bitipoca, que é perto de Juiz de Fora, é outra coisa. É lá onde tem aquela famosa Cachoeira do Tabuleiro. Sei. É nessa cidade. É na Chapada mesmo. E cheguei lá, conversei com o pessoal que mora lá, eles me falaram que lá não chove, aliás, desde fevereiro. Um ambiente extremamente seco, muito calor. Na hora que nós chegamos, estava 33 graus. E assim, para o atleta, isso é uma condição insana de competição. E ainda atleta térmico muito grande, né? Exatamente. Eu conversei com o treinador
falei assim, ó, conversa com a nutricionista dos atletas. Na minha opinião, a hidratação dos atletas tem que aumentar muito, senão eles vão quebrar. Ele falou com a nutricionista responsável e ela melhorou a hidratação de todo mundo. Então, assim, eu tive que ter esse relacionamento com todo mundo e pedir para o profissional responsável pela hidratação tomar alguma providência. Eu poderia fazer isso? Sim. Poderia dar meu espetáculo, mas eu não vou entrar na área de outro profissional. Então, esse respeito tem que ter. A conversa entre toda a equipe que envolve os atletas é muito importante. Essa equipe multidisciplinar, né? Ela tem que se valer, multi e interdisciplinar. Ela tem que se valer, eu acho que em todo local. Exatamente. Às vezes a gente encontra aí muitos profissionais com o ego estufado demais, né? Achando que ele tem que ser o centro. Na verdade, o centro é o seu paciente, né? Ou, no caso, é o atleta. Tem que ser centrado no paciente, não centrado numa profissão e muito menos num profissional. Essa relação interpessoal ela é fundamental no sucesso, principalmente quando a gente lida ali com o atleta, né? Que é uma coisa que a gente tem que buscar performance, né? E rápido. O principal objetivo nosso, o centro, é o atleta. Então, toda decisão, a palavra final é do atleta. Né? A gente conversa muito entre nós, mas a decisão final sempre vai ser do atleta. Né? A gente respeita isso, mas um bom relacionamento entre a equipe multidisciplinar, que nós temos psicólogo, nutricionista, médico, treinador, preparador físico, enfim, nós da fisioterapia, quanto mais redondo for, melhor vai ser para o atleta e o resultado final do atleta. E qual que é a diferença aí de um fisioterapeuta atender um atleta profissional e um atleta recreativo, né? O atleta amador? Cara, o atleta amador é difícil demais de atender, porque ele não faz nada que a gente fala, né? Ele não tem aquela disciplina, né? Não tem. Eu falo assim, o atleta profissional, o que você fala para ele, depois ele ter a confiança em você, em toda a equipe, ele segue muito à risca. Se você pede para ele ficar 5 semanas, 6 semanas sem praticar modalidade esportiva, ele vai ficar. O atleta amador, você pede para ele dar um tempo ou diminuir um pouquinho a quantidade, um dia ele acorda sem dor, ele acha que está curado e vai fazer tudo e se ferra de novo. Né? Mas, e principalmente a qualidade da musculatura, da mobilidade é diferente de um atleta profissional para um atleta amador. Eu vejo isso, né? Eu pratico, eu acho que praticar é um nome forte, né? Eu faço CrossFit e a minha mobilidade é horrível, né? Eu sei o que eu preciso melhorar, eu sei que eu preciso melhorar meu padrão de movimento, minha mobilidade, tudo antes de aumentar a carga, mas pergunta se eu faço. Eu tento aumentar a carga toda hora, mas eu não faço os fundamentos, né? Aí hora dói, você para um pouquinho, trata, volta, vai levando dessa forma. Exatamente, a gente não faz e não pergunta. Né? Agora, o atleta profissional, ele a todo momento ele liga você, ele manda mensagem, se ele tem dúvida, ele fala com você. A disciplina de um atleta profissional é muito grande. Eu acho que isso é um grande diferencial, é questão de disciplina. Né? O instrumento dele é o corpo, né? Ele tem que cuidar do instrumento de trabalho. Exatamente. Aí a questão, o que muda também, que a gente nunca pode negligenciar de um atleta amador, porque assim, o esporte para muitos atletas amadores também é a vida dele. A corrida de rua, o mountain bike, o crossfit, o fisiculturismo, enfim. O que a gente não pode esquecer nunca? Fatores ocupacionais, porque o atleta amador trabalha, estuda, né? O atleta profissional, tá certo que muitos também precisam trabalhar para complementar a renda, mas o atleta amador, todo mundo trabalha. Então, às vezes, assim, quando a gente vai pesar aquela balancinha entre capacidade e demanda, o trabalho do cara tem que entrar na balança da demanda. Tem. E é ruim porque às vezes eu vejo que o meu trabalho atrapalha o meu treino. Sim. É ruim isso, né? Às vezes o cara, ele pratica um esporte que a dor lombar talvez não seja tão característica e a gente
não faça um trabalho adequado com isso, mas ele trabalha sentado o dia todo, Uhum. né? Não dorme bem. Então, assim, a gente nunca pode negligenciar a vida ocupacional de um atleta amador, que isso faz total diferença na evolução dos treinos dele. Com certeza. O que leva um atleta profissional e amador a procurar o fisioterapeuta? Porque a gente, às vezes, ainda existe aquela cultura que, às vezes, fisioterapia é gasto, ela não é investimento, né? Então, é tratamento de lesão, tem aqueles que vão atrás para fazer tratamento, e hoje a gente já tem muita gente indo atrás para fazer prevenção. O que mais chega para você? Tratamento ou prevenção? Hoje em dia aqui na clínica, graças a Deus, eu posso falar que está mais ou menos meio a meio. Uhum. Mas todos os pacientes que estão na prevenção vieram para tratar uma lesão. Isso de atleta amador. O cara espera quebrar para vir procurar. Mas depois que ele entende o processo, e o papel fundamental nosso nesse primeiro momento não é com técnica, não é com manobras, não é com nada, é com educação. Porque o cara chega aqui, ele quer saber com quanto tempo ele vai voltar a jogar bola, com quanto tempo ele vai voltar a correr. Ele não quer saber que tem um processo por detrás disso e que depende mais dele do que da gente. Né? Então, um primeiro momento é a educação. Esse atleta amador educado, ele não deixa mais de fazer o trabalho preventivo. A gente trata a lesão dele, quando ele voltar, ele não deixa mais de fazer o trabalho preventivo. Raro são os casos. Existe, mas é bem raro. O atleta... Ele buscar o tratamento em vez de buscar a prevenção, né? Eu acho que é inerente do ser humano. Você coloca um cadeado depois que tem a casa arrombada. Sim, né? sim. E aí alguns aprendem a lição, né? Aí começa a se fazer um trabalho depois. Sim. O atleta profissional, não, ele quer melhorar a performance. Uhum. E a mídia tem sido muito boa com a fisioterapia. A gente viu aí no ano passado Jogos Olímpicos, em tudo que é competição esportiva no mundo inteiro, a figura do fisioterapeuta está muito clara e aparece muito durante os jogos. Então, hoje, um atleta profissional, ele sabe que o fisioterapeuta é chave importantíssima no processo de treinamento dele, de evolução. Então, ele acaba procurando. Os que não procuram, as próprias assessorias esportivas que envolvem o atleta já oferece o fisioterapeuta para ele, já no início de temporada, para uma avaliação, já para um controle de danos e de fragilidades do corpo dele. Então, o atleta que pensa, profissional que pensa em evoluir, acredito que todos, automaticamente ele já procura o fisioterapeuta para isso. Obviamente, tem muitos que também conheceram a fisioterapia para tratar uma lesão, mas a grande maioria já procura. Agora, o amador, a maioria ainda espera ter uma lesão para vir conhecer o serviço. Você falando aí, né, em competições internacionais, sempre a equipe tá aí à frente, e é importante a gente tocar no assunto que hoje o Brasil é celeiro dos melhores fisioterapeutas do mundo, né? A gente não perde absolutamente nada para ninguém. Existe aquela síndrome eu acho que a gente do vira-lata, né? muito. A gente achar que o que vem de fora é melhor, mas pelo contrário. Sim, muito pelo contrário, a gente não perde nada e eu acredito que a gente está anos-luz na frente da grande maioria, se não de todos os países do mundo. Com certeza. Em 2019, que eu trabalhei no mesmo Pan-Americano lá na Argentina, muitos atletas de outros países, quando via eu atendendo os atletas brasileiros, eles vinham pedir atendimento pro fisioterapeuta brasileiro, porque conversei com alguns lá, eles falaram que é muito diferente o atendimento de um fisioterapeuta brasileiro para outros. Né? Então, eu acho que o brasileiro ele é muito esperto, porque assim, ele não tem problema em usar uma técnica que é do europeu ou do norte-americano, ou daqui juntar tudo em prol da melhora do paciente. Eu acho que a gente pensa muito no produto final, que é o bem-estar do paciente. Eu acho que isso é um grande diferencial. E assim também, capacidade de
de adaptação do brasileiro, de improviso, isso ninguém no mundo consegue copiar. A gente é acostumado com as nossas gambiarras, né? Então faz o que for preciso, do jeito que for preciso. Com certeza. A gente já está acostumado desde sempre a fazer as coisas da maneira que dá, né? Então a gambiarra ela é fundamental, né, nessa capacidade de adaptar local, adaptar recurso, adaptar técnica, né? Eu acho que esse é próprio do brasileiro mesmo. Então, nesse mesmo Pan-Americano na Argentina, eu fui motorista dos atletas, eu fui cozinheiro dos atletas, na hora que dava eu era fisioterapeuta. Coitado mesmo. Mas, enfim, a gente tem que estar disposto a isso. Muita gente pensa que, nossa, que delícia, você foi trabalhar numa competição, tudo, mas não tem nada de luxo, nada de conforto, é tudo na base do improviso e da adaptação. Porque... às vezes você chega ali e não tem maca, não tem local, não tem exatamente. Sauna, não tem energia elétrica. É a criatividade, né? Eu, como não trabalho com futebol, eu acho que o futebol é o único esporte rico do país, né? Quantas conversas nós já não tivemos com o Alexandre Urso, que ele falava que na medalha olímpica de ouro das meninas do vôlei, eles atendiam as atletas na arquibancada do ginásio, né? Então, assim, se nenhuma modalidade que já tem diversas medalhas olímpicas tem todo esse glamour, imagine nós. Eu vi uma vez, eu não lembro quem que foi, o fisioterapeuta, que estava contando, né, que ele estava acostumado a acompanhar essas equipes esportivas e eles foram para outra cidade, uns jogos de estudante. Ele falou, não, lá vai ter uma sala de fisioterapia. Chegaram lá numa escola onde eles estavam no alojamento, era a sala onde era atendimento lá de um dentista. Falou, tem até maca. Ele falou, nossa, tem uma maca. Tem uma cadeira de dentista aqui. Era melhor que fosse no chão, né? Mas a salinha fechada já nossa senhora, o sonho. É um luxo, né? É luxo. É um luxo. Mas, assim, eu acho que isso, a capacidade de improviso do brasileiro, do fisioterapeuta brasileiro, é totalmente um diferencial enorme, né? Mas por quê? Porque a gente sabe trabalhar muito com o raciocínio clínico na hora. A tomada de decisão é muito rápida. Então, isso é uma grande vantagem que a gente tem. Com certeza. Rafa, mais alguma coisa, mais algum assunto que você queira tocar? Não, só falando que às vezes o pessoal pergunta, mas o que você mais atende? Qual que é a lesão mais comum? Isso aí depende de cada modalidade esportiva. Tá? Eu bato muito na tecla durante o curso de fisioterapia aplicada nos esportes, na aula da pós de quiro esportiva. Você quer se submeter a atender a qualquer modalidade esportiva, a fisioterapia tem capacidade para isso, o fisioterapeuta tem competência para isso, mas a gente tem que conhecer um mínimo daquela modalidade. Tem que entender a modalidade, né? Porque o atleta vai falar na língua da modalidade com você. Ele não vai... Eu sinto dor a hora que eu faço um overhead. E aí? Exatamente. O que é um overhead? Então, assim, a gente tem que ter o conhecimento da modalidade, principalmente especificidade de cada modalidade, porque uma modalidade lesiona mais o joelho, outra mais a lombar, outra mais o ombro, e a gente tem que saber disso, porque se você tiver de escolher durante uma competição uma área do atleta para trabalhar, por falta de tempo, você vai naquela que é mais suscetível a lesões, a dor, a sobrecarga, que você já vai colocar seu atleta em vantagem, tá? Então, isso nas tomadas de decisão, para você montar um protocolo, faz total diferença. Até para identificar a fragilidade, né? Você pega uma atividade onde a lesão mais comum é o ombro, a sua avaliação do ombro tem que ser mais criteriosa. Exatamente. Então, assim, quando perguntar qual que é a lesão mais comum, pergunto mais de qual esporte, qual modalidade. Então, isso tem uma diferença muito grande. Então, a gente tem que conhecer o mínimo possível da modalidade para você poder trabalhar dentro dessa modalidade. E agora, o fundamental, acho que não só no esporte, mas em qualquer atendimento clínico que a gente faça, é questão de um modelo biopsicossocial. E um atleta não é diferente. Um atleta, ele pode ter um corpo de aço, mas ele também tem sentimento, tem família, tem problemas, tem conta para pagar. Então, se a gente negligenciar, por exemplo, fatores sociais,
do atleta, a gente pode errar feio a mão no tratamento dele. Utilizar isso, né? Aquele mindset, né? Trabalhar isso com o atleta também. Ouvir o atleta, né? Exatamente. Então, já tive exemplos disso em diversas competições que eu trabalhei, vi isso de atleta que não tinha condição de estar lá competindo, mas não pelo físico, e sim pelo mental. Saúde mental é tão importante quanto, ainda mais nos dias de hoje que a gente, infelizmente, tem muitas pessoas que torcem para outros quebrar, torce contra. Então, isso a gente tem que blindar muito bem os nossos atletas, nossos pacientes em geral, né? Porque quem acompanha, por exemplo, Rogério Liporace, vê muito isso, a questão da dor, que muitas vezes, assim, toda a dor é real. Às vezes a causa da dor não seja, tá? Tem muitos outros fatores que a gente precisa levar em consideração. Todas as dores têm um aspecto físico, mas você pode ter certeza que muitas delas têm um fator emocional muito grande atrás. Então, a gente nunca deixar o fator biopsicossocial na avaliação do atleta passar despercebido. Isso talvez seja uma das coisas mais importantes na avaliação dentro do consultório. Isso, e eu acho que nenhum profissional tem tanto contato com o atleta quanto a gente, né? Eu acho que a gente, o profissional de educação física que está ali no dia a dia, às vezes chega a ser um paizão que eu vejo, né? Exatamente. O atleta, quando quer fazer alguma coisa errada, é para o fisioterapeuta que ele conta. Não, e às vezes a gente vê o seguinte, às vezes você pega um atleta extremamente treinado, né, e ele não está naquele dia legal e ele perde para outro tecnicamente inferior, se não tiver uma cabeça boa, isso vai atrapalhar ele ao longo de todo o campeonato, de várias provas, de vários campeonatos. Então, não pode negligenciar de forma alguma, né, a saúde mental e a capacidade de assimilar, né? Porque não é todo dia que a gente ganha, a gente tem que aprender que vitória é minoria, principalmente no meio esportivo, né? Você entra 50 atletas, um vai ser campeão. Então tem que trabalhar em cima até com atleta hoje em dia, do nosso profissional, tem título nacional, nós começamos a trabalhar lá quando ele era amador. Né? Então, assim, com tantos erros que nós tivemos capacidade de aprender e melhorar ele para levar ele para um título nacional. Né? Então, isso é muito importante. Mas a figura do fisioterapeuta é muito presente na vida deles. O fisioterapeuta, com essa capacidade, ele vai ter um elo muito grande com o atleta. Os atletas têm muito... Tomara que o treinador não assista essa aula, mas, assim, às vezes eles me ligam e falam assim, eu fiz uma coisa a mais que não era para fazer, não estava na minha planilha e eu senti dor, me ajuda. Eu vou ajudar ele e não vou contar isso para o treinador, entendeu? Estabelecer aquele elo terapêutico, né? Aquela confiança. Exatamente. Então, assim, já tive atleta que, em véspera de competição, ele me chamou no quarto dele para ele dividir um chocolate comigo, porque ele não poderia comer o chocolate. Aí nós comemos chocolate e ele falou assim, agora se alguém soubesse é meu cúmplice. Então tem tudo isso, né, que a gente tem que levar em consideração. Mas trabalhar no meio esportivo é incrível por conta disso. Os elos que você constrói, as experiências de vida, nada é comparado a isso. Tá joia. Rafa, mais alguma coisa? Acho que já excedemos o horário aqui, né? Falamos que ia conversar 20 minutos, meia hora, já tem quase 20 não. Se for conversar, a gente vai à noite conversando. Tá tanta coisa que a gente tem que falar do meio esportivo, né? Mas é isso que a gente procura abordar nos cursos da CBQ. Tanto de fisioterapia esportiva, que desde o atendimento no consultório até o atendimento final lá no pós-competição, com recovery, critérios e estratégias para minimizar as lesões e aumento de performance. Sem dúvida, o fisioterapeuta é um dos principais profissionais responsáveis pela capacidade hoje em dia de qualquer atleta. Ótimo. E para quem ficou interessado aí, o Rafa vai estar em Pouso Alegre no último final de semana de setembro para trazer aí a sua experiência para quem quer aprender ou aprimorar, né, esse trabalho junto com atletas. De pré-competição, durante a competição, pós-competição, tem aí uma experiência internacional na área, né? Então, tá feito o convite aí
Para quem quiser, é só entrar em contato lá com a nossa página, já está lá o curso, tá? E nós estamos com um lote promocional para quem tem interesse em participar desse curso agora em setembro. Sim, e o curso ele abrange, você atende atleta amador até de atleta olímpico. Você acaba o curso, com certeza você vai ter condição de atender qualquer tipo de atleta ou incorporar no seu dia a dia. Eu até costumo falar, dono de casa é puta de um atleta também, né? Para fazer o que ela faz no dia a dia, ela precisa de muito condicionamento, precisa de muita coisa, e a gente pode aplicar tudo isso em dono de casa, em trabalhador braçal, que com certeza em atleta a gente pensa em melhor de performance. Nas pessoas não atletas, a gente pensa em qualidade de vida, que dá para a gente incorporar tudo a essas pessoas, sempre visando o bem-estar do paciente. Suprir bem a demanda do nosso dia a dia, né? A gente é tão acostumado a ouvir outros profissionais falando orientações para tirar a demanda, não carrega peso, não dobra o joelho, Sim. faz repouso, mas que na verdade é o contrário, né? Muito pelo aumentar contrário. A capacidade para que possa suprir bem a demanda. Exatamente, a gente vai ensinar justamente ao paciente, ao atleta, seja lá quem for, a expor o corpo, expor a musculatura, pensando que nós já falamos. A gente vai correr muito risco, mas a gente não vai ignorar nenhum risco. Aí a gente tem total segurança para fazer isso. É um risco calculado, né? Que tem que ter. Às vezes eu vejo, eu no pós-reabilitação, a pessoa pega alguém um atleta ou mesmo ali um paciente, né? Estava com dor, estava com alguma lesão, trata, a hora que ele começa a trabalhar um movimento, chega num ponto e fala, agora vai para a academia, agora vai. Com medo de lesionar de novo, né? De ter uma relesão. Eu falo assim, é melhor ele ter uma relesão ali dentro, onde a nossa intervenção, a nossa carga, a nossa exposição é controlada, do que de repente você dar uma alta que ela seja muito precoce, né? E ele estourar na competição, estourar numa academia, estourar em treino, né? E ficar com aquilo na cabeça. O que eu costumo fazer em muitos processos de tratamento, de acompanhamento de paciente, é justamente expor ele ao estresse máximo de articulação da musculatura para ver se ele vai aguentar. Né? Às vezes, até aqui na clínica, os meninos da educação física já chegaram a falar assim para mim, Rafa, mas aquele exercício lá não está meio errado, não? Eu falei assim, tá, eu sei que tá, e é isso que eu quero, porque se ele fizer algo de errado na competição, ele vai saber sair dessa condição sem risco de lesão. A tal da variabilidade motora, né? Sim, o controle motor, variabilidade motora, isso que a gente aborda boa parte do curso, é fundamental para o atleta, porque imprevisto todo momento tem. E às vezes a gente acha, né, o exercício está errado. Está errado baseado em quê? Exatamente. Baseado em que o exercício está errado, né? Então, assim... Aquele movimento robotizado que a gente faz é só para avaliar, isolar determinado músculo e trabalhar. Depois ninguém faz aquilo robotizado no seu dia a dia. Você vai adaptar de uma forma que seja mais fácil. Sim, é igual já perguntaram para mim qual que é a postura ideal assim, da bicicleta. Eu falei assim, sentado ou em pé e pedalando. Pedala, aonde você conseguir, né? Pedala, né? E eu, há pouco tempo, eu dei uma aula de hérnia de disco na pós, aí falando assim, qual que é o limite para a gente fazer o exercício? Porque é fácil, você pega o paciente, você vai usar... Ali eu trabalho muito com uma subgrupagem, né? Se é preferência direcional, se é uma estabilização, mesmo que não tenha tanta evidência suportando, se é terapia manual, e depois ele vai cair no ponto comum, que é o exercício. E é por fase. Você pega uma fase inicial, uma fase intermediária, uma fase avançada. E a fase avançada, eu falo assim, muitas vezes a gente precisa criar um ambiente caótico que ele não vai encontrar lá fora. Aqui dentro tem que ser pior do que lá fora. Porque se ele não machucar aqui, ele não vai machucar lá fora. Então, com certeza. Toca o pau. Então, isso está dentro ali de... Com atenção, com supervisão, né? E sempre bem controlado. Com certeza. A construção de novos engramas, né? Para ele é importantíssimo para o atleta. Então, isso infere diretamente no ganho de performance dele. Então, com certeza. Já excedemos bem o tempo aí, né? Então, fica o convite para o curso do Rafa agora, pelo CBQ, em Pouso Alegre, no último final de semana de setembro. Em breve vamos lançar outras datas também, né? E já estamos aí
às vésperas de abrir as inscrições para as novas turmas da pós-graduação. Em Belo Horizonte está aberto, em São Paulo, Pouso Alegre, Uberlândia, Rio Grande do Sul, Santa Maria, nós vamos abrir agora, tá? Tentar expandir bastante isso aí, levar bastante conhecimento de qualidade, e é um prazer ter você, Rafa, como um dos nossos professores. Alguém que a gente tem acompanhado aí, ver, é de dar orgulho ver quando um amigo atinge o patamar que você tem atingido, né? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço toda a confiança. Eu que posso falar que eu sou prata da casa da CBQ. A maior parte da minha formação profissional foi pela CBQ. Tamanho a qualidade de todos os profissionais que a CBQ traz. Hoje eu fico imensamente feliz e pode ter certeza que todo santo dia eu tento melhorar um pouquinho que seja para poder continuar fazendo parte aí dessa família. Eu só tenho a agradecer a todo mundo. Então, a gente tem que agradecer. Então, Rafa, muito obrigado, tá? E em breve a gente está junto aí. Se Deus quiser, tá, né, mãe? Um grande abraço aí a todos. Até a próxima. Até a próxima.